Lucas, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal do Paraná. Atualmente curso uma pós-graduação em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Trabalho como analista de sistemas no PPTIC, que é o Polo de Inovação e Potencialização do Conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação. E atuo no projeto Analytics, que tem como objetivo a análise de dados e aplicação do conceito de inteligência empresarial, BI. A apresentação de hoje vai focar um pouco sobre banco de dados, uma breve introdução sobre o armazenamento de nossas informações, tá? E a principal proposta dessa apresentação é mostrar de forma leve o que é um banco de dados, como sua informação é organizada e a informação que os dados armazenados e a importância que os dados armazenados têm. Aí a gente começa pelo o que é um banco de dados, né? Antes da gente começar literalmente a trazer uma noção do que é um banco de dados, a gente tem que entender o conceito por trás do nome. Normalmente, quando a gente pensa em banco, a gente pensa numa instituição financeira, ou literalmente um banco. A gente pensa também sobre o banco de réus, ou um banco de sangue, ou até mesmo um banco de areia. Mas vamos esquecer um pouco essas imagens, vamos nos atentar ao que precisamos, tá? E quando a gente faz uma pesquisa rápida no Google, a gente encontra o seguinte significado. Por extensão, banco de dados significa local ou depósito onde algo é guardado para algum tipo de utilização futura. Então, a gente pode considerar a nossa cômoda um banco, nosso cofre, ou até mesmo o nosso guarda-roupa. Agora que a gente encontrou, já conseguiu fazer um significado de banco de dados, vamos falar agora um pouco sobre dados. Quando a gente pensa em dados bancários, CPF, RG, né, são dados pessoais, ou até mesmo figurinhas, que são pictogramas, eles são dados, e hieróglifos, que são dados de uma escrita mais antiga, do Antigo Egito. Então, todo esse compilado, isso são dados. Então, quando a palavra é pesquisada, a gente tem um significado mais antigo, né, que é do latim datum, que é aquilo que se dá, é um dado, é um documento, uma informação ou um testemunho que permite chegar ao conhecimento de algo ou deduzir as consequências legítimas de um fato e que serve de apoio, ou seja, dado é um elemento informativo bruto em sua forma primária e quando possui um contexto ou mais dados, torna-se uma informação, aumentando exponencialmente o seu valor. Agora que a gente conseguiu ter uma ideia do que é um banco e do que é os dados, a gente vai poder responder o que é um banco de dados. Banco de dados ou base de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si como registros sobre pessoas, lugares ou coisas. E representa em sua essência coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, alguma informação. Partindo por essa analogia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos. A gente não está falando sobre relacionamentos pessoais, tá? A gente está falando sobre como que funciona um relacionamento entre os bancos. Então, nessa apresentação, a gente vai focar bastante sobre banco de dados relacionais, tá? Então, como vai ser um foco, então a gente vai pegar um pouquinho, a gente vai apresentar de forma sucinta essas informações, e depois, mais para frente, a gente começa a conectar um pouco esses conceitos, tá? Todo banco de dados relacional possui 4 pilares. Atomicidade, onde todas as operações das transações são finalizadas e refletidas no banco de dados, ou nenhuma delas é finalizada. Então, tipo assim, tudo que você vai fazer, vai aplicar no banco de dados, ele tem que ser feito de forma completa. Caso você comece a fazer, por exemplo, um cadastro de uma pessoa e apenas o nome e o CPF consegue ser cadastrado no banco, mas a data de nascimento ou algo do tipo não é cadastrada, todo esse processo é cancelado para que você não tenha dados incompletos. Tá? Isso normalmente a gente cria toda uma estrutura lógica por trás para que isso não aconteça. A consistência,
Então, assegura que os dados sejam consistentes antes e depois de uma alteração. Resumindo, se você tem um estado consistente do banco, se você fizer algum tipo de ação dentro dele, ele tem que resultar um dado consistente. Caso contrário, o banco não permite que você continue aquilo. Ele também trabalha com a parte de isolamento, onde cada transação assume que está sendo executada sozinha no sistema. E o sistema que gerencia o banco de dados garante que os resultados intermediários da transação são escondidos de outras transações executando concorrentemente. Resumindo, se eu inicio um processo de cadastro de uma pessoa e alguém está fazendo um processo de cadastro da mesma pessoa, o banco ele não vai identificar que isso esteja acontecendo. Ele só vai identificar que já existe aquele dado depois de uma das duas operações ser concluída primeiro. Então, isso permite com que, por exemplo, os dados não sejam repetidos no banco de dados e que você só veja aquilo que realmente já está cadastrado no banco de dados. Sendo simplista, né, o banco de dados relacionais são fundamentados no paradigma da orientação a conjuntos, onde armazena os dados em estruturas chamadas tabelas e sua linguagem utilizada para a inserção e recuperação de dados é a SQL. Atualmente, esse é o tipo mais utilizado no mercado. Esses são 3 exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados que a gente tem, tá? Que é o Oracle Database, o PostgreSQL e o MySQL. Todos eles são sistemas de gerenciamento de bancos de dados, tá? E todos eles trabalham com modelo relacional. A gente tem também o relacionamento não relacional. Ficou meio redundante, eu sei. Bancos de dados não relacional apareceu devido a situações onde o banco de dados não atendiam de forma satisfatória. Então, esse modelo surgiu para que a gente possa trabalhar com imagens, trabalhar com dados geográficos, trabalhar com tabelas inteiras. Isso surgiu para que, normalmente, para registro de situações onde são difíceis de realizar a tabulação dos dados. Tá? Nessa categoria, temos os bancos conhecidos como NoSQL. Esses bancos dão vazão a demandas de gigantes, como o Google, por exemplo, que oferece em seu portfólio, como contas Gmail, dados espaciais, armazenamento de imagens, cloud computing. Podemos citar também como exemplo de alguns bancos que seguem esse paradigma, o NoSQL, o MongoDB, o Redis e o Cassandra. Banco de dados não relacional, né? Então ele trabalha o teorema de CAP, que é a consistência das informações armazenadas, a tolerância à partição, então você pode dividir todas as informações em diversos locais diferentes, distintos, e a disponibilidade, onde trabalha principalmente a disponibilidade de espaço do banco de dados. O teorema diz que é impossível garantir as 3 propriedades ao mesmo tempo, então você não consegue trabalhar com consistências, tolerância e disponibilidade ao mesmo tempo. Porém, ele diz que é possível você trabalhar apenas com 2 desses 3 pilares. Por exemplo, né, quando você quer trabalhar com disponibilidade e com consistência, a gente tem o sistema gerenciador de bancos de dados, RDBMS, ou se você quer trabalhar com a consistência e tolerância, a gente tem o MongoDB, ou se você quer trabalhar com a disponibilidade, com a tolerância, a gente trabalha com o Cassandra. Então, existe diversos sistemas de gerenciadores de bancos de dados que a gente que tem para cada tipo de situação que você quer. Então, você tem que, para trabalhar com esse tipo de banco de dados, tem que existir uma análise muito completa da sua necessidade. Como que funciona um banco de dados relacional? Tá? Como vimos no primeiro capítulo, né, no capítulo anterior, o banco de dados, em sua essência, é uma coleção de dados que se relaciona entre si a fim de formar uma informação. Partindo desse princípio, a gente vai fazer um seguinte exercício mental. A gente vai pegar um sistema gerenciador de banco de dados, onde lá a gente vai ter os dados, os metadados
E para explicar, os metadados são as informações sobre os dados. Mas para frente a gente vai conseguir ter uma melhor ideia sobre isso. Tá? A gente sabe que esses sistemas, eles são uma coleção de dados, que isso gera uma informação. Então, se a gente tem um banco que gera uma coleção, que gera uma informação, então a gente pode fazer uma associação simples, por exemplo, a uma cômoda e a uma peça. Então, se a gente tem uma cômoda, que a gente pode considerar um nosso banco, e a gente coloca dados dentro dessa cômoda, a gente pode considerar que ela é praticamente um banco de dados. Então, a gente, como resultado, a gente tem uma coleção de dados e nessa coleção a gente consegue transformar em uma informação. Vou tentar dar uma explicada melhor sobre isso, tá? Recapitulando, se bancos de dados ou bases de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si, como registros sobre pessoas, lugares ou coisas, e representam em sua essência coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido em informação, e diariamente somos rodeados de dados visuais, táteis, olfativos e degustativos. Sim, tudo à nossa volta é dado. Tudo a gente percebe como dado. E onde, baseado em um contexto, em uma experiência, em um senso comum, um livro guia, transformamos esses dados em informações. Por que a gente não pode usar, por exemplo, uma cômoda em um banco e utilizar as peças dentro desse banco como coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido? Então, para ficar mais simples, a gente conseguir entender como funciona um banco de dados em sua essência, nada muito aprofundado, a gente vai usar uma cômoda como exemplo para a gente entender como que é organizada as informações e, e qual que é o benefício disso para a gente, tá? Então, qual que é o meu objetivo com vocês? Eu quero ser simples. Eu não vou explicar como funciona literalmente um banco de dados, como as informações são alocadas em um espaço de memória de determinado sistema, onde realiza tantos outros tipos de interações entre o sistema, tá? Porque ia ser improdutivo, ia tornar esse vídeo longo, ia tornar esse vídeo chato. Aí a gente pensa, essas informações são interessantes? São, talvez, depende. Depende do conhecimento técnico, depende do seu interesse e principalmente em qual nível você deseja atuar, tá? Então eu quero passar para vocês de forma simples o funcionamento, a forma como os dados são organizados, uma pequena análise e principalmente a importância que essas coleções de dados representam para você, para as empresas e governos que nos norteiam. Então, vamos voltar, né, para a nossa representação didática de cômoda de dados, tá? A gente tem as gavetas, a gente tem uma cômoda de 3 gavetas, então a gente vai fazer a numeração dessas gavetas de cima para baixo. A primeira gaveta, número 1, segunda, terceira, número 3, tá? A gente vai escolher uma peça de roupa qualquer. Então, na primeira gaveta, a gente vai guardar as meias. Na segunda gaveta, a gente vai ter uns shorts, tá? E na terceira gaveta, a gente vai ter uma calça. Agora, a gente vai transformar essas gavetas em tabelas. Então, a primeira gaveta vai ser a tabela 1, tá? E a gente vai definir os atributos de uma meia. Então, a gente considera o tamanho, a cor, o estado, se tem par, e o tipo de calçado para que aquela meia serve, tá? Pronto. Com essas informações, a gente consegue transformar a primeira gaveta em uma tabela. Então, a gente vai ter todas as colunas, onde vão ser os metadados dos nossos dados, e a tabela é onde ficam armazenadas as informações da gaveta 1. A gente vai aplicar o mesmo conceito, tá, para as outras gavetas. Então, na segunda gaveta,
será a tabela 2, a gente vai ter o tamanho, a cor, o estado, o tecido, o comprimento e se tem bolsos. Então, a gente formou uma tabela de 6 colunas, e agora a terceira tabela vai ser o tamanho, a cor, o estado, o tecido e o estilo. Então, a gente consegue montar uma terceira tabela com 5 colunas. Se a gente fosse parar para realmente fazer toda uma análise sobre o banco de dados, sobre como que deve ser estruturado, a gente ia olhar para essas tabelas e falar, a gente consegue fazer isso em uma única tabela, onde a gente cria tabelas de relacionamento, que a gente pode identificar o tipo, o tamanho, a cor, e isso facilita o nosso acesso às informações, facilita a nossa organização. Então, existe toda uma análise onde você vai analisar como que vai ser formadas as suas tabelas, como que você vai apresentar as informações para o usuário, quais são os tipos de permissões que o usuário vai ter para acesso, que tipos de dados vai ter em cada coluna. Vou dar um exemplo disso, por exemplo, na coluna tamanho. A gente vai trabalhar com dados alfanuméricos, que são dados, por exemplo, 41 ou PMG, entendeu? Ou a gente vai trabalhar apenas com numeração, então a numeração vai ser apenas um número inteiro, então você tem 42, 44, 43, 46 e assim por diante. Se a cor a gente vai trabalhar com cores pré-definidas, ou a gente vai poder deixar o usuário digitar a cor. Se o estado, a gente vai já ter estados padrões, então, por exemplo, a gente cria uma tabela para ter 3 estados, onde vai ser ruim, normal e ótimo. Se tem par, a gente trabalha isso como se fosse dados booleanos, então é um sim ou um não. E o tipo de calçado, a gente tem uma tabela tipo, onde a gente consegue ter todos os tipos de calçados, de shorts, de tecido, de calças possíveis, onde a gente conseguiria reunir tudo isso numa única tabela, quer dizer, as gavetas numa única tabela, e essas informações extras a gente criaria relações entre as tabelas para poder facilitar a nossa busca de dados, a nossa inserção de dados, a nossa organização. Então, tipo assim, o banco de dados, ele é muito mais complexo do que o que a gente está vendo agora. Mas da maneira que a gente está vendo agora, a gente consegue ter uma ideia de como funciona o banco de dados em sua essência. Tá? Então, a gente tem a primeira tabela, que é a tabela de meias, e a gente vai inserir 2 registros nela. Tá? A gente vai começar primeiro agora por esta meia, tá? E aí a gente tem que escolher o tamanho. Mas tá, quando a gente trabalha, a gente está falando do tamanho. A gente está falando do tamanho da meia em relação ao pé ou do tamanho da meia em relação à altura que ela chega na perna? Então aí entra mais aquela situação de análise. Só essa coluna, ela não está conseguindo passar para o usuário, para nós, tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente acrescenta uma nova coluna para que fique mais explícito. Então, quando a gente fala de tamanho, a gente está falando em tamanho em relação ao pé, e quando a gente fala de altura, em relação a que altura que ela chega na nossa canela. Então, agora que a gente já tem essas colunas, vamos preencher. Em tamanho, a gente vai considerar que ela tem tamanho M, é uma altura longa, que ela é a cor preta, que o estado está ótimo, que ela tem par e que ela serve para calçados sociais. Então a gente cadastra isso no nosso banco de dados, tá? E aí a gente vai analisar como que eu sei que essas informações são relacionadas sobre essa meia. Então a gente vai ter que parar e falar, tá, normalmente uma pessoa possui um CPF, um RG, ou um nome completo, data de nascimento, cidade, para poder identificar quem somos, né? Diante de um sistema, de um governo, de uma empresa. E a gente vai fazer a mesma coisa com a meia. Então, a gente vai criar um identificador para a meia, onde vai ser como se fosse um CPF na meia, um número único que vai identificar sempre aquela meia.
ou com o que normalmente é um código de barras. Então, a gente vai criar uma coluna identificador. Pode ver que antes a gente não tinha essa coluna, então a gente tem que acrescentar, porque é importante num banco de dados relacional, a gente tem que ter um tipo de chave para a gente poder identificar esses dados. E aí a gente vai colocar como identificador 1, porque é o nosso primeiro registro. Agora a gente fez o cadastro, agora a gente vai fazer o cadastro de mais uma meia para a gente não ter só uma informação. Então a gente vai pegar uma meia. Tá, a gente vai pegar uma meia, vai ser o identificador 2, tá? A gente vai considerar o tamanho dela P, ou a sua altura média, sua cor cinza, o estado bom. Tem par? Não, eu não estou vendo nenhum par. E o tipo de calçado é casual. Então, beleza, a gente fez esse cadastro, tá? E agora a gente vai fazer isso para as outras duas tabelas. Para não levar muito tempo, eu já vou trazer as duas tabelas preenchidas, tá? Então a gente tem na tabela 2, que são os shorts, duas informações sobre dois shorts diferentes, e na tabela 3, que é sobre calças, dados de duas calças diferentes. Como que funciona um banco de dados? Então a gente vai, através do identificador, a gente consegue identificar de onde que vem, de onde vem aqueles dados. Então, com o identificador 1, a gente sabe que os dados que estão cadastrados naquela linha, onde cada linha é um registro, são referentes a uma determinada peça. Então, o identificador 1, a gente tem o tamanho G para esse shorts que está sendo apresentado, a cor preto, o estado está ótimo estado, o tecido dele aparentemente é poliéster, o comprimento dele é médio, e ele possui bolsos. Então, é dessa maneira que a gente consegue identificar como funciona um banco de dados. A gente consegue fazer a associação dos dados cadastrados a algo físico, a algum tipo de ideia, algum tipo de objeto. Então, ele sempre tem que ter uma chave que ele possa identificar de onde que está vindo essa chave. É a mesma coisa que, para mim poder me identificar diante de uma empresa, eu tenho que apresentar, por exemplo, o meu CPF. Então, é para isso que servem as nossas chaves. Bom, agora que a gente tem o nosso contexto da nossa cômoda de dados, vamos revisar o que aprendemos, né, o que foi apresentado até aqui. A gente tem um sistema gerenciador de bancos de dados, tá? Ele gerencia o banco de dados relacional, onde existe uma coleção de dados, e essa coleção de dados se transforma em uma informação. A gente tem a nossa cômoda, onde a nossa cômoda também apresenta uma coleção de dados, onde isso se torna uma informação. Podemos identificar a maneira que essas informações são cadastradas em um banco de dados, que de forma tabular, então o usuário, toda vez que você consulta um banco de dados relacional, ele praticamente vai te trazer as informações em formato de tabela. Então ele sempre vai ter esse tipo de resultado que a gente está vendo na tela. E através do seu identificador a gente consegue entender de onde está vindo, vindo esses dados. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conhecimento é poder. Eu sei que quando a gente fala isso parece que é uma frase motivacional, e por que de achos que eu estou falando disso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o porquê que esses dados são importantes e são poderosos. Como eu já tinha mencionado alguns slides atrás, o dado é um elemento informativo bruto em sua forma primária e quando possui um contexto ou mais dados, torna-se informação, aumentando exponencialmente o seu valor. O que o Facebook, o Instagram, a Amazon, a Microsoft, o Twitter, o Google ou até mesmo o LinkedIn têm em comum? As informações que eles guardam. Sabe quando a gente faz aquela pesquisa rápida sobre, nossa, eu quero comprar um jogo na internet e eu tô louco para esse jogo. Aí, de repente, começa a aparecer propaganda no Insta, propaganda no Facebook, você começa a receber e-mail, ou você começa, sempre que abrir o Google, começa a apresentar mais sobre aquilo que você estava pesquisando.
Isso são dados. São dados que a gente gerou, são informações ou rastros virtuais que deixamos. Então, tudo que a gente faz na internet, ou até mesmo no dia a dia onde a gente vai, por exemplo, o Google, que ele, quando você visita, por exemplo, um supermercado, um restaurante novo, ele pergunta para você, pede para você fazer uma avaliação do nada. Então, tipo, todo momento eles estão coletando dados. Isso é algo que torna eles extremamente valiosos, essas empresas grandes. Não é à toa que as empresas relacionadas à tecnologia são as empresas mais valiosas do mundo. Uma outra maneira de provar que esses dados são importantes e que eles devem ser armazenados e utilizados de forma correta é através, por exemplo, da inteligência de negócios, ou como é conhecido, né, o BI. É, um ponto interessante de mencionar é a utilização e análise de dados no ambiente empresarial. Essa área pode ser chamada inteligência empresarial, por abranger todas as áreas de uma empresa, ou como é mais conhecida, BI, ou inteligência de negócios. É um conjunto de onde a inteligência de negócios é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de dados em informações essenciais para uma boa gestão. Essas informações auxiliam principalmente a tomada de decisão e um monitoramento operacional de uma empresa. Então, você consegue, através desses dados, identificar processos que podem ser otimizados, desperdícios, forma de entregas melhores, então, tipo, uma organização logística de entregas de novos produtos. Se, por exemplo, seria fazer uma pesquisa de mercado, onde você conseguiria identificar se determinado produto é bem visto em determinado local. Então, normalmente, para esse tipo de análise, que são dados, são uma quantidade gigantesca de dados, normalmente, para a realização de toda essa análise e apresentação das informações essenciais para a tomada de decisão, são usados softwares especializados em interpretar os dados e apresentá-los de forma intuitiva e de fácil compreensão. Essas ferramentas de BI fornecem uma gama de possibilidades analíticas, como linha de tendência, médias, previsões baseados em dados passados, então não é nada místico. Tudo é relacionado à ciência, algo que existe, algo concreto, ou outros tipos de análise. Antes da gente finalizar essa apresentação, eu acho interessante ler, por exemplo, um pequeno trecho de uma reportagem do canal Tech, que fala sobre a produção de dados que geramos. Tá? Tudo que fazemos no nosso dia a dia, como tomar banho, mandar e-mails, fazer ligações, entre outras atividades, geram certa quantidade de dados no mundo digital e um levantamento divulgado recentemente pelo IDC afirma que a produção de dados dobra a cada 2 anos, e a previsão é de que em 2020, esse ano, sejam gerados 350 zettabytes de dados. Isso significa que são 35 trilhões de gigabytes. Então, é muita informação que a gente gera. O estudo ainda revela que hoje, em todo o mundo, existe mais de 500 quatrilhões de informações armazenadas no universo digital. Segundo uma matéria publicada pelo jornal O Globo, os seres humanos geram muito mais dados do que a tecnologia é capaz de comportar. Então, isso a gente consegue ter uma ideia de que, tipo assim, a gente gera tanto dado, mas tanto dado, que a gente tem é limitado tecnologicamente em absorver esses dados, em pegar esses dados e utilizá-los. Além dos humanos, há máquinas que coletam dados geográficos, bancários, climáticos e de produtos são as principais responsáveis pela grande produção de informação diária. Então, principalmente a parte de produção de alimentos, que é a parte primária, por exemplo, de soja, milho, esses produtos diretamente plantados, isso gera muita informação. E essas informações, elas possibilitam a gente a gerar, a criar, a economizar
a otimizar as nossas plantações, a melhorar o nosso cultivo, a melhorar a nossa distribuição. E os analistas afirmam que o grande desafio para o setor de tecnologia da informação é o desenvolvimento de novas ferramentas com capacidades superiores de armazenamento e também de velocidade de acesso. Tal desafio se deve ao fato de que a próxima década será a década dos dados, na qual a capacidade de armazenamento e velocidade devem estar interligados para garantir o acesso a essas informações. Então, o que a gente pode concluir nisso? Que banco de dados é praticamente a fundação da tecnologia, porque sem o banco de dados a gente teria que armazenar os nossos dados em um caderno, no papel, escrito, que também são dados, mas são de mais difícil acesso. E que a gente também tem que ter noção que todo o conhecimento humano gerado está armazenado nesses dispositivos. Está armazenados em bancos relacionais, bancos não relacionais. Então, essa é uma área da tecnologia de extrema importância, de extrema evolução, e principalmente onde as pessoas que trabalham com isso também são bem mais remuneradas, são necessárias, são, como se dizem, né? É a profissão do futuro. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das referências, né? De onde eu tirei todas essas informações que foram apresentadas nesses slides. São bastante, tá? Principalmente os links de imagem, essas coisas, então a gente sempre tem tudo documentado certinho para vocês poderem ter acesso. E agradeço ao PTI pela oportunidade de fazer esse vídeo e espero que tenham gostado. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, podem deixar no comentários, tem algum tipo de feedback, também deixem nos comentários, e que assim que possível a gente sempre vai estar respondendo.